E aí, galera, tudo bem? Então, a missão agora é comentar uma redação sobre novas formações da família brasileira, avanços nessas formações ou retrocessos, através de uma redação que está piscando aí, aparecendo aí, que foi feita no meu grupo de segunda às 10, que é o Prática de Provas de Redação, no curso Mótola. Menina, ela é veterana, ele foi etária dos 20 anos, e eu acho que é o terceiro ano que ela faz para medicina, segundo ano de redação, então a pessoa é bastante experiente, tá? A pergunta é se a gente deve aceitar novas formações de famílias ou não, correto? O formato do Enem, com proposta de intervenção. Então ela vai dizer assim, eu vou aumentar um pouquinho, a letrinha dela é malandra, pequena, daí ela escreve um monte. Ó. Historicamente, a família foi vista como um conceito fixo. Para alguns, até hoje, é um conceito fixo, uma união legal e religiosa entre homem e mulher e seus filhos biológicos. Um conceito, então, que a gente sabe que existe até hoje, pessoas até hoje acreditam nisso, exclusivamente sanguíneo. Laços consanguíneos. No Brasil, essa visão tomou proporções ainda maiores, sendo utilizada inclusive com ideologia política, sobretudo por bancárias evangélicas, né, que não querem nenhuma alteração nesse conceito familiar que é bíblico, né? Laço consanguíneo é uma coisa bíblica. Exemplo disso é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, ela foi recorrer aos anos 60. Tu vê que faz muito tempo que a gente tem esse apego, né? Aqui com orientação católica, hoje em dia com orientação evangélica, a família é um símbolo do conservadorismo brasileiro, né? Ocorrido durante a ditadura, que defendia o tradicionalismo não só conjugal, mas também governamental, coisas sobrepostas. Muito bem. Nesse viés compreende-se que por muitos anos a definição de conjunto familiar permaneceu extremamente limitada, consolidantes da comunidade, da nossa comunidade, ou nessa comunidade seria melhor. Não isso, mas isso seria neurose na minha cabeça, isso não vai interferir na nota. Todavia, diante das transformações atuais, cada vez mais essa concepção antiquada é contestada e reformulada. Até porque o mundo mudou, ela vai dizer agora, por esse motivo, medidas para abraçar as mudanças nas estruturas familiares são urgentemente necessárias para que os órgãos políticos brasileiros ajam de acordo com suas responsabilidades de proteção e amparo. Legal isso aí, né? De todos os cidadãos, né? Governo é governo de todos os cidadãos. Não foi todo mundo que votou em ti, mas tu governa para todos. Gostei muito do verbo da linha 6, abraçar as mudanças, proteção e amparo, governo de todos, não governo contra algumas pessoas, né? Porque na medida que tu exclui famílias, formações familiares, tu está governando contra as pessoas. A gente nunca se dá conta disso, né? O VOD1 agora, tá? Primeiramente, então, eu preciso destacar que a entrada da mulher no mercado de trabalho, o aumento da visibilidade de relações homoafetivas e a legalização do divórcio, por exemplo, foram decisivos para mudar não apenas as relações comunitárias ao quebrar essas estruturas patriarcais e hierárquicas anteriormente reinantes, que dificultaram por muito tempo a aquisição dessas conquistas, mas também, por conseguinte, diversificar o núcleo familiar. Deixa eu parar aqui, porque a louca tem fôlego, né? As frases são longas, porém muito bem escritas. Nós estamos falando de alterações que estão acontecendo no Brasil a partir da década de 80, né? E que não são ainda, são tardias e ainda não são totalmente consolidadas. Legalização do divórcio, ok, mas a visibilidade de relações homoafetivas ainda é bastante negada na sociedade. Entra no mercado de trabalho com misoginia reinante, com os incels, red pills, legionários, ela segue ainda tendo seus bloqueios. Então, são conquistas que a mulher vem tentando ter, ou os outros grupos tardios e incompletos. Dupla de adjetivos bem legal para pensar aqui, né? Aí ela retoma na linha 11 dizendo, uma vez que ele é a base da convivência social, o núcleo familiar é essa base. Título de exemplo, tem essa série Modern Family, na qual diferentes composições familiares, como homossexuais, composições familiares adotivas, composições familiares reconstituídas, está certo? O paralelismo ali, né? Vivem dramas comuns a todas as famílias, tudo é família, né? Aquilo que a pessoa constituiu como família é a família dela, não adianta brigar contra isso. Embora o conceito seja, o repertório seja exterior, a relação que ele faz é válida, né? Ela é uma moça, a Isa, é bem válida porque a gente tem no Brasil ainda alguma, alguma resistência, muita contra homossexuais, alguma contra adotivos e os evangélicos, muito contra as famílias reconstituídas. Consequentemente, a força dos pensamentos excludentes é reduzida ao aproximar a ficção da realidade e as novas configurações dos grupos afetivos são normalizadas. Não diria ficção, né? Um desejo, uma utopia de família perfeita, a utopia da família antiga, a utopia da família bíblica, né? A utopia daria uma conotação mais negativa do que ficção.
mas é da minha cabeça, não está errado o que ela falou. Assim sendo, torna-se claro que a visão antissítila como única já é ultrapassada, muito, muito, muito. Eu uso bastante essa frase, essa oração, né? O mundo mudou, se o mundo mudou, a família também pode mudar, pode e deve mudar. E é preciso dar lugar a uma concepção que acompanhe as transformações constantes que marcam a conjuntura mundial. Óbvio, né? Mãe adotiva, mãe solo, não... a gente não precisa focar, desculpa, arrastei a cadeira aqui. A gente não precisa focar no gay. Não é uma obsessão assim, da coisa gay. Ah, quer incluir o gay. Não é só que merece, vamos combinar, né? Mas não é pelo gay. É porque outras, várias outras estruturas, sobretudo as reconstituídas, tá ligado no link da reconstituídas, né? A pessoa casou, se separou, casou com uma segunda pessoa e traz um filho do primeiro relacionamento. O cônjuge pode chamar ele de filho também, né? Entendeu? É filho quem quer que seja. Lembramos que até o laço consanguíneo pode ser desfeito pela justiça, né? Nem o laço consanguíneo é definitivo pela justiça. O pai e a mãe podem perder a guarda se eles forem abusadores, por exemplo. Tá logo o político brasileiro, como representante do povo, deve também seguir a onda de modernização de ideais e reafirmar o seu caráter democrático. A democracia surgiu na Grécia, baseia-se na ideia de participação política da população e defesa de seus direitos, interesses e direitos públicos, embora na Grécia não fosse bem assim, né? A referência tá ok, né? Mas tá ligado que a Grécia não era tão democrática como a democracia que a gente quer hoje. Sendo assim, para garantir a sua dominação, é papel do Estado acolher as demandas sociais contemporâneas. É papel mesmo. Claro que é papel respeitar a Constituição, integrar as pessoas, ser inclusivo, bem como faz a democracia ao longo dos seus milhares de anos de existência. No entanto, fica claro que a realidade é infelizmente divergente. A negligência governamental para com esse reconhecimento de direitos igualitários dos grupos econômicos não tradicionais, grupos familiares não tradicionais, né? Ainda é insuficiente, e fere a Constituição Federal de 88. Aqui tem ainda é insuficiente para incluir, né? Seria legal complementar. Lei Massa da Política Nacional que afirma que todos são iguais. Dessa maneira, percebe-se a exclusão social e jurídica desses grupos, que, por sua vez, impede que eles tenham acesso a benefícios e assistências governamentais, que daí daquele círculo vicioso, né? Você está vendo que são minorias não protegidas pelo Estado. Então, o cidadão entende que ele pode desrespeitar essas minorias, entendeu? Que ele pode avançar sobre elas, que ele pode ser preconceituoso, que ele pode não respeitar núcleos que não sejam pontualmente de homem e de mulher, fazendo com que o Estado aumente a desigualdade e vá contra seus princípios democráticos. É isso aí. É essa ação, essa omissão do Estado que provoca isso, né? Só que eu acho que daí faltou um pouquinho do lance da negligência. Eu acho que eu daria 980 para essa redação, porque não é bem uma negligência, né? Hoje nós sabemos que o Estado não está esquecendo dessas populações. Ele está agindo de uma forma demagógica, como grupos que são bastante organizados e podem votar a favor do preconceito são claros, presentes, o Estado prefere se alinhar a eles. Esse que é o problema, entendeu? Então agora vamos à conclusão. Aí eu descontaria uma coisinha, 980 seria justo, mas 1.000 também. Portanto, é imprescindível que reformas sejam feitas para reverter essa situação. Dessa forma, cabe ao governo federal agente, com o apoio da mídia, por meio de uma revisão das leis vigentes, sua reformulação, o meio, utilizando-se de maiores investimentos financeiros e logísticos na área legislativa e também de propagandas publicitárias e televisivas educativas. Eu acho que isso aí pode ser até um detalhamento do meio ampliar o conceito legal de família, mais uma açãozinha, a fim de garantir que a pluralidade desse termo seja feliz finalmente, final, infelizmente, afirmada, conscientizando a população acerca da importância de diferenças e garantindo que todos possam usufruir dos mesmos direitos. Que eu tenho pelo menos duas finalidades, 2 meios, dobrar não tem problema, desde que eu tenho cinco, eu tenho agente, eu tenho ação, eu tenho meios, eu tenho finalidades, então está tudo certo e detalhamento. Só assim a Constituição será respeitada e o Estado estará, de fato, exercendo a democracia para ser uma comunidade libertária acolhedora. Top, top, que pessoa que tem complexidade. Queria te dar uma dica também para quem é interessado na redação da URGS. Esse tipo de redação, ela tem muito um viés daquele investimento doutoral. Não porque as ideias sejam assim tão originais, elas são boas, mas elas não são tão diferentes assim, mas porque ela tem uma capacidade linguística diferenciada, tá ligado? Às vezes alguém poderia dizer, eu mesmo disse, né? A frase é longa, ela é complexa, mas ela é legível. É isso que interessa. Então, na medida que eu tenho uma frase mais complexa, explicando problemas complexos, quando a minha explicação é melhor, eu também posso te dar investimento autoral, também posso te dar originalidade, ok?
não só a abordagem ao assunto, mas a explicação, a qualidade da explicação também pode ser original. Top essa relação. Isso não gostou? Tá, então vamos discutir. Me chama daí. Um abraço, valeu.